Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Palavra da salvação, este momento especial, onde nós nos colocamos diante da palavra de Deus e pedimos a graça do Espírito para que sejamos iluminados por esta palavra. Quem se deixa guiar pela palavra de Deus jamais se perde. Por isso, meu irmão e minha irmã, alimentemos em nós a sede e a fome de ouvir a palavra de Deus, porque ela nos mostra o caminho seguro para realizar o projeto do Pai Eterno. Por isso te convido mais uma vez a honestamente abrir o seu coração, seus ouvidos e permitir que esta palavra de Deus encontre espaço na sua vida. E juntos vamos fazer o esforço de colocar em prática aquilo que nos pede a palavra de Deus. Escutemos com atenção. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Ele expulsava um demônio que era mudo. Ora, quando o demônio saiu, o mudo falou e as multidões ficaram admiradas. Alguns dentre eles, porém, disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para pô-lo à prova, pediram-lhe um sinal vindo do céu. Ele, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo acaba em ruínas, e uma casa cai sobre outra. Ora, até mesmo Satanás, se estiver dividido contra si mesmo, como subsistirá seu reinado? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Ora, se é por Beelzebu que eu expulso os demônios, por quem os expulsam vossos filhos? Assim, eles mesmos serão vossos juízes. Contudo, se é pelo dedo de Deus que expulso os demônios, então o reino de Deus já chegou a vós. Quando um homem forte e bem armado guarda sua moradia, seus bens ficarão seguros. Todavia, se um mais forte o assalta e vence, tira-lhe a armadura, na qual confiava, e distribui seus despojos. Quem não está a meu favor, está contra mim, e quem não ajunta comigo, dispersa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, este evangelho que nós terminamos de ouvir nos traz um tema muito atual e necessário. Tema da divisão na comunidade, divisão entre os irmãos e irmãs. Portanto, uma provocação muito atual para cada um de nós. E para pautar a nossa reflexão, podemos já fazer esta pergunta inicial. Na minha casa, há divisões? Na minha comunidade, há divisões? Eu tenho promovido a unidade, a comunhão, ou eu tenho promovido a divisão? Segundo o Evangelho, o destino da divisão é o fracasso, é a ruína. Por isso te convido a refletir com muita seriedade aquilo que nos apresenta este Evangelho de hoje. O Evangelho começa dizendo que ele, Jesus, expulsava um demônio que era mudo. É interessante esta expressão de um demônio mudo, porque é um modo de dizer daquilo que limitava a comunicação, aquilo que impedia alguém de se expressar. Muitas vezes nós também podemos ser provocados por este tipo de impedimento que não nos deixa comunicar a vontade de Deus. Jesus vem ao nosso encontro para nos trazer esta libertação. Por isso Jesus expulsa um demônio mudo, isto é, aquela força do mal que nos impede de comunicar a vontade de Deus. E o Evangelho continua. Quando o demônio saiu, o mudo falou e as multidões ficaram admiradas.
Os sinais, as ações de Jesus, sempre em favor do bem das pessoas, causavam admiração no coração das multidões. Por outro lado, sobretudo os chefes religiosos não admitiam e nem conseguiam perceber sinais do reino de Deus nos gestos de Jesus. Se, por um lado, as multidões se admiravam com estas ações de Jesus, o que diz o Evangelho em relação aos chefes religiosos? O Evangelho diz o seguinte: alguns dentre eles, porém, disseram: é por Belzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa o demônio. Ora, Jesus está realizando bem em favor das pessoas. No entanto, há algumas pessoas que, mesmo vendo o bem realizado por Jesus, atribuem o bem realizado por ele a Belzebu, isto é, ao príncipe dos demônios. Muitas vezes, meu irmão e minha irmã, nós temos também essa dificuldade de saber reconhecer o bem que o outro realiza. É preciso que tenhamos humildade, reconhecer o bem que o outro faz e nos alegrar por isso. Aqueles não souberam reconhecer o bem realizado por Jesus e atribuíram esta força de Deus ao demônio, ou ao príncipe dos demônios, Belzebu. E o Evangelho continua dizendo: outros, para pô-lo à prova, pediram-lhe um sinal vindo do céu. É interessante esta imagem também de alguém que pede a Jesus um sinal. Muitos iam atrás de Jesus simplesmente em busca de ações extraordinárias, espetaculares. Hoje não é diferente. Existem muitas pessoas que vivem de igreja em igreja, em busca de sinais espetaculares. Numa outra passagem evangélica, Jesus diz que a esta gente nenhum sinal será dado. Por quê? Porque o sinal maior nós já o recebemos, que é o Filho de Deus que entrega a sua vida na cruz, morre e ressuscita para nos salvar. Este é o sinal por excelência. Mas muitas vezes ainda hoje as pessoas tentam Jesus pedindo sinais extraordinários e espetaculares. Como Jesus reage diante disso? Diz o Evangelho: ele, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, diz: todo o reino dividido contra si mesmo acaba em ruínas, e uma casa cai sobre a outra. A divisão, meu irmão e minha irmã, não pode encontrar espaço entre nós. O destino de quem planta a divisão é a destruição, como diz o Evangelho, é a ruína. Nós não queremos que o nosso fim seja a destruição e seja a ruína. Por isso, não vamos alimentar entre nós o espírito da divisão, da competição, tudo aquilo que nos impede de viver a comunhão. Ao contrário, Jesus, numa outra passagem evangélica, também diz: eu vim para que todos fossem um. Por isso, não podemos alimentar entre nós este espírito de divisão. É preciso que seja extirpado de nós o espírito de divisão. Todo reino dividido contra si mesmo, o seu destino é a ruína, é a destruição. Por isso, verifiquemos a divisão em nossa comunidade, a divisão em nossa família, procuremos superar as rupturas da divisão. Criemos comunhão, criemos unidade em nossa comunidade e em nossa família, é o tema do Evangelho que nós terminamos de ouvir. Um pouco mais à frente, há uma outra imagem bonita que o Evangelho nos apresenta quando diz o seguinte: quando um homem forte e bem armado guarda sua moradia, seus bens ficarão a seguro. Todavia, se um mais forte o assalta e vence, tira-lhe a armadura na qual confiava e distribui os seus despojos. Quem é este homem mais forte? Este homem mais forte é o próprio Jesus, que nem o mal poderá vencê-lo. Ele vem justamente para vencer o mal. Por isso, meu irmão e minha irmã, precisamos alimentar esta confiança. Jesus está conosco e é Ele quem conduz a nossa vida. Nenhum mal terá força ou autoridade para prevalecer sobre nós. Temos Cristo e Cristo é este homem mais forte, que tem poder de nos resgatar e nos proteger. E o finalzinho do Evangelho também é muito interessante.
esse trecho que a gente ouviu. Quem não está a meu favor está contra mim, e quem não ajunta comigo, dispersa. Só uma pergunta para nossa reflexão. Nós estamos dispersando ou estamos ajuntando? Nós estamos criando divisão ou estamos criando comunhão entre as pessoas? À luz do Evangelho, procuremos olhar para a nossa vida e nossas relações e tirar do meio de nós qualquer tipo de competição que gera divisão. A divisão é coisa do demônio, como diz o Evangelho, e a divisão nos leva à destruição, à perdição e à ruína. Iluminados por esta mensagem do Evangelho, nós queremos concluir este nosso momento de escuta e reflexão da Palavra de Deus em forma de oração, manifestando a nossa gratidão por mais esta oportunidade de estarmos aqui e fazer esta nossa intimidade com Deus, com o Pai Eterno, escutando a mensagem do Evangelho de seu Filho Jesus. Por isso te convido, meu irmão e minha irmã, a dirigir o seu olhar ao Divino Pai Eterno e juntamente comigo fazer a sua prece, a sua oração. Divino Pai Eterno, com o coração agradecido nos colocamos diante de Ti. Obrigado pela oportunidade de escutar a mensagem do Evangelho que nos provoca. Tendo escutado a mensagem evangélica, ó Pai Eterno, nós te pedimos a força necessária para não permitir que entre nós haja qualquer espírito de divisão. Ao contrário, Pai Eterno, ajuda-nos a criar entre nós a comunhão, assim como Tu, Teu Filho Jesus e o Espírito Santo formam a comunhão trinitária, que saibamos alimentar entre nós a unidade. Obrigado, Pai Eterno, por mais esta oportunidade. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.